Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória, minha luz, flores do campo. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um aqui. Nós vamos falar sobre alguns assuntos e é interessante o que foi dito aqui até agora, né? Nós temos plena convicção, inclusive aqui nessa última mensagem que o Edson deixou para nós, antes mesmo de falar, de Jesus falar, quando vocês ajudaram esses pequeninos, ajudaram a mim, ele fala que ele vai separar o cabrito da ovelha, né? E isso é muito sério. Vai haver essa separação, acredite. E por isso que nós estamos aqui. Nós queremos ser as ovelhas do Senhor e não os cabritos. Bom, meu nome é Vicente Paulo Barbosa. Eu hoje trabalho com recuperação. Minha vida é recuperação porque eu vivo a recuperação. Eu sou um dependente químico e alcoólico. Eu tenho problema sério com álcool e com drogas. Eu digo que tenho porque eu vivo a responsabilidade de viver a minha recuperação em Cristo Jesus todos os dias da minha vida. E é isso que eu transmito. Então, a cura, sim, acontece. Se você nunca viu um milagre, está vendo agora. Eu sou um milagre. Comendo lixo na rua por causa do crack. Hoje estou aqui. Família restaurada. Agora, o milagre, ele tem responsabilidade. Então, tinha um cara que era desde nascença levado para uma porta chamada Formosa. Desde nascença. Pô, ele ouvia a palavra todos os dias. Eu acredito que a porta Formosa dava para ouvir tudo. E ele era deixado ali com a sua canequinha. E um dia chegou 2 caras, e ele pediu esmola para aqueles caras. E eles falaram, ó, não tem ouro nem prata, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele cara levantou, ficou feliz e entrou para dentro do templo. Muita gente se converteu naquele dia. Agora, não está na Bíblia, depois de 10, 15 dias, que aquele cara passou em frente à porta Formosa e agora andando, com a responsabilidade de dar um passo de cada vez, e olhou para aquele cantinho onde ele ficava sentado e falou, puxa vida, meio-dia agora, minha canequinha está cheia lá, agora eu não posso mais pedir esmola, agora eu tenho que andar, agora eu tenho que trabalhar. Todas as pessoas já me reconheceram como aquele que pedia esmola e que era aleijado, agora eu não sou mais aleijado. Então a cura, ela acontece e vem com responsa. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? A doença da predisposição. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir agora e está ouvindo agora, porque ela existe. Ninguém sabe que nasceu com ela. E as crianças que estão nascendo agora nos hospitais, ou em suas casas, onde quer que for, eles não imaginam que talvez tenham a predisposição para o uso de algum entorpecente. E o que é isso? Né? Conhecido também como adicção, dependência química, mas a questão é que nós temos a sintonia do positivo e negativo dentro do nosso cérebro, trabalhando, se contactando, que chama síntese, né? A sinapse, desculpe. E isso vai acontecer. E a dopamina derramada no cérebro, que dá prazer, ela vai ser... Nós acabamos de tomar um delicioso café da manhã ali, conversando. Que prazer! Dopamina derramada no cérebro. Nós fazemos sexo. Dopamina derramada no cérebro. Nós beijamos as nossas esposas. Dopamina derramada no cérebro. Nós encontramos pessoas queridas. Nós sentimos emoção. Dopamina derramada no cérebro. Isso é normal. Para explicar fácil para os irmãos, é como se todas as vezes que nós sentíssemos prazer, um fogareirinho de um fogão a gás, bem azulzinho, bem bonito, acendesse. Dopamina derramada no cérebro. Prazer. Esse é o prazer. Todos os seres humanos sentem.
Porém, nesse prazer, para quem é predisposto ou não, houve um encontro de algum entorpecente. Vamos falar do álcool. O álcool veio e se encontrou em um momento em que eu estava numa festa, super feliz, e ele, pluf, ou o álcool ou a nicotina, e ele se encontrou com esse fogareirinho que estava queimando tão bonitinho. E agora ele deu alguma falha ali, dentro do sistema nervoso central, aonde a dopamina é derramada, onde acontece o prazer. E aí nós que somos predispostos, eu e mais um monte que estão aqui hoje, nós não entendemos isso. Eu também não tinha essa informação. Mas o que acontece? O meu cérebro, que eu sou predisposto, vai me falar, vai me dar informação rápida no outro dia. Quando eu tive um prazer tão gostoso? Quando usei aquele entorpecente. E aí acontece daqueles caras que dizem assim, eu não sou alcoólatra. Mas você convida ele para uma festa de aniversário de 1 ano de uma criança, e ele pergunta, vai haver cerveja? Se não tiver cerveja, eu não vou. Pô, mas é festa de criança. Tem que ter guaraná, suco. Meus irmãos são assim. Eu era assim. Se não tiver cerveja, tem um boteco perto? Então, é muito complicado. Mas é exatamente isso. Aquele fogareirinho que queimava tão lindo, parou de queimar tão lindo. Agora, está assim. Quando entra a adrenalina nesse sistema, vai acontecer algo pior. Quando a cocaína entra nesse fogareirinho, aí ele não vai fazer como o álcool fez, que é dar algumas falhas naquele fogareirinho. Ele vai acender, é como se tivesse borrifado gasolina naquele fogareirinho. E vai acender, e vai ficar. E a pessoa vai ficar falando a noite inteira, não vai comer. Vai ficar falando, se preciso for, ela vai andar a noite inteira, vai querer ficar adrenalizado naquela cocaína a noite inteira, vai tentar beber para amenizar um pouquinho e vai ter essa mistura de droga, de envolvimento com a droga. Agora, quando chega no crack, aí piora muito. O crack é como se nós tivéssemos derramado um balde de álcool naquele fogareiro. O álcool queima mais rápido e eu vou pedir aquela droga mais rapidamente também. Então é basicamente isso que está acontecendo. A parte física da nossa doença. Entramos na predisposição para o uso do entorpecente. Agora, não vai ficar só no físico. Vai ficar também no mental. E o mental é fácil de explicar. Quando eu vejo um cafezinho sendo passado, aquela fumacinha do café, imediatamente eu lembro da minha mãe, num fogão a lenha, passando café. Todas as vezes que eu vejo ou sinto cheiro de café, eu lembro disso. Eu não tenho controle sobre isso. Eu vejo um café sendo passado, eu lembro da minha mãe no fogão a lenha passando café. Eu tinha 8 anos quando eu vi essa cena assim da minha mãe passando café. Eu não esqueço disso. Talvez você ouça uma música e se lembre do seu casamento. Talvez você sinta um cheiro e se lembre da sua mãe. Ou do seu filho, ou de alguma cena. Essa é a nossa mente trabalhando. E a parte mental da doença, da predisposição ou da dependência química também é assim. Eu estou num carro dirigindo, parei no farol, tem 3 caras fumando maconha lá. Ou eu fico quieto, como eu fazia antes, levo a minha esposa no trabalho e volto e ainda pego uma ponta com os caras ali, ou eu uso as ferramentas. E cutuco a minha esposa e falo, você pode orar comigo? Você pode ficar comigo mais uns 5 minutos? Eu vou parar o carro ali, nós vamos orar. Parece que é pouco, mas eu estou dividindo a minha dor com ela em 50%. E 50% é bastante. Alguém já está sabendo que eu estou com vontade de usar, porque eu olhei, eu pensei, e está começando a acontecer em mim aquilo que nós chamamos de memória eufórica, e eu estou começando a ter crise de abstinência. Tremor, sudorize. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar assim, como sair dessa doença que não tem cura. Ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Ela é incurável porque não tem um comprimido que a gente dá para a pessoa e ele vai parar. Ele tem que adquirir a vontade de parar. Ela é progressiva porque cada vez, se eu sair daqui hoje, parar num bar e tomar meia cerveja, meia latinha, eu estou pondo em progressão a minha doença. Aonde eu parei? Eu parei
usando crack sujo na rua, mas se eu tomar um pouquinho de cerveja, eu ponho em progressão a minha doença. Entra mais aquela dose. Então ela é progressiva. E ela é fatal porque ela vai me levar à morte. Ou por eu estar no lugar errado na hora errada, ou por uma overdose, ou por tantas outras circunstâncias aí. Mas nós não vamos parar só nisso, não. Vamos falar de codependentes também, de famílias que estão envolvidas nisso aí. Bom, pode mudar? O Centro de Recuperação é o CRER, eu sou presidente lá hoje, a gente cuida do CRER. Nós estamos mudando a diretoria, até seu Valdir, que é meu sogro hoje, vai passar para a presidência e eu vou ficar como administrador, até mesmo questões burocráticas aí. Nós estamos sempre acertando e documentando. O Israel está aí também, faz parte da nossa diretoria, desde o início, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o CRER. Pode mudar? O DENARC nos apoia hoje. Tem um setor dentro do DENARC que é a divisão de prevenção e educação. Mas eu já apanhei muito de investigador do DENARC. Teve uma noite que eu estava na favela, fazendo aviãozinho, e chegou uns caras num carro preto e entraram, e eles batem bem, viu? E eles continuam batendo. Mas hoje, dentro do DENARC, tem o DIP, tem a divisão de ensino, de educação, que fala sobre isso, e temos palestras lá, né? Se você quiser, entre em contato com o DENARC, todo ano tem palestras informativas que podem te ajudar na igreja que você está servindo, porque também é um ministério, nós vamos falar sobre isso. Bom, existe vida após drogas, como? Conhecendo a verdade, que não são as verdades, é a verdade, vocês sabem, porque é por causa dela que nós estamos aqui. A verdade é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A verdade é a mesma palavra que Deus disse, haja. E esse disse, haja, eu sou, se fez carne e habitou entre nós, e hoje vive em nosso meio, e está aqui agora, nos instruindo. Não é de hoje que a humanidade faz uso do entorpecente, na antiga China já tinha a situação do uso do ópio, do uso da maconha. Então já tem essa situação há muito tempo. Mas nós temos na Bíblia Noé, um cara que Deus ia destruir tudo, ia acabar com tudo. Mas ele achou graça na vida de Noé. E aí ele falou, beleza, faz uma arca, me obedece. E Noé obedece. Obedeceu a Deus, fez a arca, todo mundo tirando ele de louco, ele ficou 100 anos fazendo aquilo, mas deu tudo certo, conforme a vontade de Deus. O dilúvio veio, a arca sobe, a arca desce em terra firme, Noé faz um holocausto, a maneira de adoração a Deus daquela época, e Noé planta uma vinha. Noé bebe daquele vinho, e Noé fica bêbado. E Noé é tirado de sua tenda por um dos seus filhos, nu. Se fosse nos dias de hoje, talvez fosse assim, olha o pai como está muito louco. Nossa! Aí os outros irmãos pegam, cobrem a nudez de Noé. Só que na ressaca de Noé, no outro dia, ele amaldiçoa seu filho. Eu atendi uma família, um senhor, ele contou para mim a história dele, as coisas foram indo, depois nós fomos para um tratamento com ele. Então ele viveu uma vida muito regrada, muito legal, tomava sua bebidinha de vez em quando e tal, conheceu a esposa da igreja, foi abençoado porque ela o levou para a igreja, deu tudo certo na vida dele, tiveram filhos, só que ele nunca deixou de beber. Ele ia para o culto de manhã, adorava a Deus, ele e sua família. Todos os domingos ele chegava em casa e já punha a churrasqueira para esquentar e a cervejinha começava a rolar. As coisas iam acontecendo, ele ficava alterado, porque dá alteração sim. E no final de uma dessas tardes, de domingo, o dia do Senhor ainda não tinha nem terminado, ele estava esbofeteando sua esposa e amaldiçoando seu filho, que entrou nessa briga, e ele pôs esse filho para fora de casa. História parecida, né? Mas é assim. O entorpecente veio para destruir mesmo. Ferramenta do demônio. Ferramenta do diabo. Nós vamos ter que trabalhar com essa física, mental e espiritual. E nós vamos ter ferramentas para trabalhar com isso.
Mais para frente um pouquinho, Provérbios 23, de 29 a 35, para quem são os ais, para quem os pesares, para aqueles que se demoram perto à bebida misturada, para aqueles que ficam olhando para o vinho, sentindo gosto gostoso. Podem ler, eu estou falando com as minhas palavras, mas vocês vão ver exatamente isso. Que feridas poderiam ter sido evitadas se não tivesse fazendo aquilo, se não tivesse bebendo daquilo. Eu vou me sentir como se estivesse no mastro de um navio. Parece que espancaram-me e eu não senti. Agora, o mais importante que Salomão cita nisso aí, Salomão está envolvido com tanta coisa, com tanta desobediência a Deus, e aquele homem que Deus falou, pede o que você quiser que eu vou te dar. E ele falou, quero sabedoria. Deus ficou tão feliz com ele e deu um reinado para ele. E olha o que ele fez com o reinado que Deus deu para ele. Que ele está nesse ponto. E no último versículo ele diz, quando eu acordei, preciso de mais um gole. Vocês já viram alguém em crise de abstinência alcoólica? O que o cara faz? Depois de tremer? Toma uma. 7, 6 e meia. Está esperando no bar lá. A dona Maria abriu o bar para ele passar a vassoura no bar e ganhar um golinho de pinga para parar de tremer. Crise de abstinência alcoólica. É assim. E é isso que Salomão descreve em Provérbios 23, de 29 a 35. E ele vai descrever bebida misturada. Ele podia ter falado assim, aquele que se demora à bebida. Mas ele diz, aquele que se demora à bebida misturada. Alguma coisa já tinha ali. Talvez até dando aquela sensação de adrenalina da cocaína misturada ali aquela bebida, porque eram noites e noites de orgia com mulheres que não era para se misturar, para aquele povo se misturar. Não era para principalmente Salomão se misturar. E ele estava ali entorpecido. E ele diz exatamente, preciso de mais um gole. Está em crise. Eu fui para a minha primeira internação. Quando eu cheguei na casa de recuperação, aquele pastor que me atendeu lá falou assim, bom, sua família foi embora agora, entrou no carro e saiu, né? O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui por causa deles, por causa da minha esposa, dos meus filhos. Aí ele falou assim, pega suas coisas e vai embora. Eu tive vontade de dar um murro na cara dele. Mas ele estava certo, porque ele falou assim, se a sua esposa, seus filhos, acontece um acidente, agora eles morrem, e você está fazendo a sua recuperação por eles, o que você vai fazer? Você vai desistir? Aí eu tive vontade de bater nele mesmo, porque ele falando de morte da minha família, mas ele estava certo. Eu preciso fazer a recuperação por mim, eu preciso me amar. A palavra de Deus fala assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É como a ti mesmo. Não é amar o próximo, dê o que der. Não é de qualquer jeito, é como a ti mesmo. Se eu falasse para vocês, eu amo vocês há 7 anos, 8 anos atrás, eu acho que vocês não iam querer meu amor, não. Eu não estava nem me amando. Mas fui para essa primeira casa de recuperação. Aqui eu tinha acabado de sair de uma situação de recuperação. A Bruna já está um pouco maiorzinha, o Felipe no colo ali. Pode mudar? E aí foram 8 casas de recuperação diferenciadas e só dando desgraça para minha família sem saber o que fazer. O seu Valdir, a Igreja de Cristo da 9 de Julho, a Patrícia, sempre me amando muito. E esse amor para o codependente é até prejudicial, porque ela facilitava o uso da minha droga. Eu punha ela e a Bruna para discutir, elas ficavam discutindo, eu pegava R$20 da bolsa dela, ia na favela, buscava a droga, voltava, elas estavam discutindo ainda, eu tinha esse poder de manipular a situação, de enganar e de usar. Muitas vezes eu chorava para ela, falando, eu preciso da droga. E ela me punha no carro, ia lá, comprava comigo e voltava. A negligência do codependente é complicada, porque se a polícia nos pega na favela, vai eu e ela preso. E nossos filhos para o conselho tutelar. Então, o codependente, ele não usa droga, mas ele está dopado. Enquanto eu amo a droga, ela me ama muito. Eu sou a droga dela. E quantas mães, esposas, pais, estão desse jeito com seus filhos, com seus familiares? Amando tanto. Tem uma mãe que eu atendo que ela falou assim, agora eu fiz um quartinho no fundo de casa para o meu filho usar a droga ali sossegado, ali ele não morre. O codependente, ele acha que é Deus.
Eu vi nós fomos tirar um menino das cordas, porque ele tinha se enforcado nesse quartinho que essa mãe fez. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, que ministério é esse que o Senhor me deu, Pai? Porque as pessoas não querem. Mas nós temos que continuar. E eu fui morar na rua, porque chegou um dia, neste dia em que a Giovana nasceu, a minha filha de 9 anos hoje, eu fui para a favela usar droga, passei 4 dias, quando eu voltei, a minha filha tinha nascido. A minha esposa, quando ela abriu os olhos naquele hospital, ela não queria ter visto o meu sogro, ela queria ter me visto. Ela queria ter me mostrado a minha filha e eu estava na favela chupando lata de crack. Quando eu voltei, ela tinha tomado uma decisão. Ela me falou seriamente, ela falou assim, eu te amo, não vou falar mal de você para os nossos filhos, mas eu não vou para o inferno com você. E eu não estou fazendo isso para ficar com outro homem, estou fazendo isso para ficar com Jesus. Então, na minha vida, na minha casa, você não entra mais com droga. Ou é sem droga, ou é limpo, ou é sem nada. Eu falei, beleza, peguei uma mala, enchi de roupa e fui para a favela. Eu me senti livre para usar droga. Bom, agora eu estou separado. E fui para a favela. Cheguei na favela, me receberam de braços abertos. Eu com um pouco de dinheiro no bolso ainda, me colocaram num barraco, eu comecei a usar. Foi o dinheiro, foi o relógio, foi o celular, foi as roupas da mala, foi a mala, foi a camiseta, foi a calça, foi o sapato, foi tudo. Eu estava ali depois de 3 dias naquele barraco, com uma bermuda rasgada, uma camiseta fedida e um chinelo. Aqueles que soltam do dedo mesmo, sabe? Você anda, ele solta, daí você põe um prego. E estava desse jeito. Depois de 3 dias morando na favela, ficando na favela, eles me chutaram para fora do barraco, porque nem no barraco eu podia ficar mais, que já estava chegando um outro na mesma situação que eu estava antes. E aí eu comecei a morar na rua. O tempo foi passando, era pequenos furtos em ponto de ônibus, era pedir dinheiro no farol, era fazer aviãozinho ali, porque os carros paravam e a gente ia. Eu fiquei ali, o tempo foi passando. Tinha dias que eu estava sentado assim, e eu via 6 horas da manhã, minha esposa passando, eu vi o carro dela passando e o cabelinho dela, e ela passava, dava uma olhada, para ver se eu estava vivo assim. Eu me escondia atrás da caixa, ela dava uma olhada e ia trabalhar. O amor dela não tinha terminado, não tinha acabado, mas ela não sabia mais o que fazer já. Minha mãe descia de Campos do Jordão, pagava táxi. E ela chegava na favela, minha mãe, ela já falava assim, quem sabe onde está o carequinha? Dou R$10 para quem achar ele. Puxa. Os caras já, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu me levava lá onde eu estava. Minha mãe me pegava, me levava para Campos do Jordão, eu tomava um banho, ela me dava roupa nova, e aí passava 3 dias e eu voltava para a favela do Ceasa ali, para o Portão 9, para a minha escravidão ali. E um dia eu estava ali, muito angustiado, eu sabia que um pessoal servia sopa. A Igreja de Cristo tinha tentado me ajudar de todo jeito. Eu cheguei a pedir dinheiro, acabava o culto, eu falava, puxa, o senhor não fala para a Patrícia não, mas o senhor pode me arrumar R$10, nós estamos com necessidade em casa. Às vezes eu saía de casa, o nosso irmão presbítero e meu querido Nélio estava na igreja lá ainda, e eu fazendo essa barbaridade dentro da igreja 9 de julho, de pedir dinheiro para um, para outro, pedindo para eles não falarem com a minha esposa, para não constranger ela. A manipulação entra e faz a gente ser esse monstro. E eu estava agora lá morando na rua, não tem esse foto, né? Vou usar um crack aqui agora, tira uma foto para quando eu der meu testemunho. Não existe isso, né? Mas eu estava tão terrível porque eu perdia muito meu RG. Eu ia numa instituição lá, fazia um atestado de pobreza, que eu estava morando na rua, e eu tirava foto para tirar o RG. Olha o estado que estava a peça. E numa dessas, tinha uma igreja que dava sopa na rua. Eu fui pedir ajuda para esses caras, eles tiraram do bolso um endereço, falaram, se você chegar nesse endereço, lá no Sacomã, nós vamos te ajudar. Eles não sabiam o que fazer comigo, mas ao mesmo tempo, Deus instruiu eles a fazer isso. Se você der esse passo diante de nós vamos te ajudar. E é isso que a gente faz hoje também. E aí eu enfiei aquele papel no bolso e continuei usando droga lá. Passado uma semana, eu estava usando droga na favela, o cara saiu de dentro lá, sacou da arma e deu 4 tiros na cabeça do cara que estava do meu lado. Aquele corpo caiu no chão com aquele cérebro colorido jogado pelo chão. Eu não sabia o que fazer, mas eu estava com droga, eu continuei usando droga.
Aí saiu 2 caras lá felizes. Pegaram aquele corpo como se fosse um porco, colocaram em cima do carrinho, levaram até o final da rua, jogaram. Voltaram mais felizes ainda que o traficante estava aqui, com 2 pedras para cada, pelo avião que eles fizeram do corpo. Saiu 2 senhoras, como se nada tivesse acontecido, com baldes na mão, jogaram água naquele sangue, varreram e o forró continuou. As coisas continuaram e eu tremendo, minha perna não respondia. Quando minha perna começou a responder, eu ainda com droga no bolso, eu andei mais ou menos 1 quilômetro, mas a crise, a vontade de usar, e a segurança que eu tinha de usar ali, porque quando a polícia aparecia lá na frente, alguém dava um aviso, era tão grande isso dentro de mim que eu voltei e acabei de usar minha droga. E naquela noite eu enfiei a mão na bolsa, eu vi aquele papel encardido, eu falei, eu preciso sair daqui. Eu tinha uma caixa de papelão atrás do Bradesco, uma caixa de geladeira, que ela ficava lá para eu ir dormir lá. Todas as vezes que eu estava cansado, 8, 10 dias usando droga, eu ia para minha caixa, igual um tatu, eu entrava nela e ficava lá dentro. E nessa noite eu falei, bom, 3 horas da manhã eu vou para minha caixa de papelão. Quando eu saí da favela e fui para minha caixa, os caras tinham feito uma limpeza lá da prefeitura e minha caixa não estava lá. Eu chorava, eu gritava, meu Deus, mas nem uma caixa de papelão me espera mais. Nem uma caixa de papelão me espera mais. E aquele dia eu chorei muito, eu enfiei a blusa dentro, assim, o joelho dentro da blusa e me encolhi no canto e dormi. Quando eu acordei, quando a gente acorda nas malocas da rua, já tem droga rolando. Ou uma pinga, ou às vezes até um crack, alguma coisa está rolando, porque alguém já foi no farol, já pegou dinheiro, ou já roubou. Então, a força que nós temos que ter é acordar, não usar nada e tentar alguma coisa. E é isso que eu fiz nesse dia. E quando eu acordei nesse dia, eu pensei, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E nesse dia eu tirei aquele papel sujo do bolso e falei, eu tenho que chegar no Sacomã. Fui para o ponto de ônibus, parei o motorista e eu comecei a falar assim, olha, é verdade o que eu vou falar para o senhor, eu preciso ir nesse endereço porque minha vida tem que ser salva. Eu preciso ir para uma casa de recuperação agora pelas minhas pernas. Ele falou assim, ó, dentro da verdade que você está falando, entra no ônibus. Eu falei, opa, que bom, hein? A verdade está funcionando. Dali para cá eu parei de mentir. Dali para cá minha vida foi mudada. Bom, o que é a dependência química ou o dependente químico? A fase primária é a experimentação. A experimentação, diferente do que as pessoas pensam, chegou um cara para eu atender, ele falou assim, estou experimentando a maconha, minha mãe fica entrando numas aí. Eu falei, tá bom, você está experimentando há quanto tempo? Ele, há 5 anos só. Eu falei, puxa, cara, caramba, que isso? Experimentar é a primeira vez. Eu nunca beijei na minha vida, dei o primeiro beijo. Que legal. No outro dia eu fui beijar de novo, eu estou aprimorando o beijo. É assim que eu falo com os adolescentes, para eles entenderem. Né? Eles falam assim, eu sou bebê, né? Boca virgem, né? Daí ele dá o primeiro beijo, no outro dia ele está beijando. Está beijando. Experimentar foi ontem. Então, a experimentação é muito rápida, a fase primária é muito rápida. E é aí que eu vou descobrir, às vezes sem saber, sem perceber, que sou um predisposto ao uso. Aí vem a fase secundária, acha que tem um controle. Acha que tem um controle, faz o quê? Compra um colírio, compra balinha, anda com cedinha no bolso, já tem um canudinho para cheirar, já sabe onde esconder as coisas da família e dos amigos que são sujeira, já sabe onde usar. Então ele manipula uma situação nessa fase secundária e ainda consegue cumprir com parte. Eu vou na igreja, chego atrasado, mas vou. Falo para minha família ir na frente. E depois eu chego, mas ainda vou. A lasanha da minha mãe eu como, rapidinho para sair. Então, o emprego eu ainda tenho, a namorada eu ainda tenho. Só que nessa fase secundária vai acontecer as perdas, junto com a compulsão que está aumentando. Então aquela namorada que eu achei que eu ia casar com ela, ela me deixou, porque eu falo que vou e não vou. Aquele emprego que eu achei que eu ia ficar legal, me aposentar nele. O Banco do Brasil, todos os menores auxiliares de serviços gerais fizeram provas e passaram. Estão no Banco do Brasil até hoje, em Campos do Jordão. Eu não. Eu não consegui fazer a prova. Eu, fumado de maconha, não conseguia me concentrar. E perdi o Banco do Brasil. Então, vão tendo perdas nessa fase secundária. Quando chega na fase terciária, é complicado.
Porque vai ter que trabalhar todas as perdas, então quando eu estou careta, quando eu estou sem uso, eu fico pensando, puxa, perdi aquela mina, eu já vejo ela passando de mão dada com outro, ai meu Deus, o que eu faço? Vou usar, porque eu sou compulsivo. Então, a fase terciária não tem mais controle, perde a capacidade de concentração e vive a realidade das perdas, a realidade de ter perdido as coisas. E isso é frustrante. Então, aquele fogareirinho que queimava azulzinho, vai ter que voltar a queimar. E o nosso trabalho do CRER, de todos aqueles que estão envolvidos, o pessoal de Itu, o João está certo, nós temos que unir nossas forças, porque não é só Itu que vai salvar a humanidade, nem só o CRER, não, é toda a igreja. Nós temos que trabalhar em relação a isso, nós temos que fazer esse fogareirinho do prazer queimar. As pessoas terem prazer de vir aqui no Enoque, terem prazer de estarem vindo aqui trabalhar de monitores nos acampamentos, tendo prazer de estar em todos os lugares que está envolvido o prazer real, e não o prazer mexido. Por quê? A adicção é escravidão. Se você nunca ouviu esse termo, a adicção é escravidão, eu sou escravo. E todo aquele que está hoje lá na Cracolândia usando crack, ele passou pela experimentação, passou pela fase secundária e chegou na falta de controle. E precisa agora, nós estamos em oração constante, mostrando um depoimento que é possível viver sem a droga hoje. Ontem chegou um momento assim que eu pensei, puxa, será que eu não podia? Eu estava conversando com o Gladson, nossa, eu acho que eu podia dar uma cheiradinha, né? Será que eu não podia? Todos os dias. Paulo tinha um espinho na carne, eu não sei qual que era o espinho dele, eu também tenho. Talvez o espinho na carne de Paulo não seja a cegueira que todo teólogo diz. Talvez seja assim, por vontade de pegar esse cristão e dar um soco nele. Paulo dava soco nas pessoas. Será que o espinho na carne dele não era essa vontade? E agora eu tenho que controlar. O espinho na minha carne é que eu tenho uma doença incurável. E ela tem um tratamento, que está em Cristo Jesus. E eu vou ensinar esse tratamento para as pessoas. Pode mudar? Como detectar o uso, eu vou ter que passar um pouquinho, eu acho, só um pouquinho do tempo aí, viu gente? Modificação brusca de relacionamento pessoal, isso é, mudança de grupo com degradação da educação. Olhe nas gavetas do seu filho, olhe com quem ele está andando. Como é que está a escolaridade do seu filho? Pô, meu filho ia na igreja, estava indo bem na escola, está diminuindo isso aí. Presta atenção. Modificação brusca com degradação na educação, está degradando, fica esperto. Irritabilidade, impaciência, procrastinação. Vou explicar para vocês o que é procrastinação, tá bom? Amanhã. Entenderam? Deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Procrastinar. Aumento do horário fora de casa. Esse aumento do horário fora de casa é 10 minutos, viu gente? Em 10 minutos eu uso bastante droga. Então, se o seu filho falou que ia chegar às 6 e chegou às 6:30, cola aqui, filho. Vem cá pro pai dar um cheirinho. Bolinha na bolinha aqui. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco, ele vai chegar 10 horas da noite embriagado. Se você não começar a prestar atenção em 10, 15, 20 minutos, o horário fora de casa vai complicar. O aumento, a falta de cuidados com si mesmo, né? Com banhos, corte de cabelo, aí já está numa fase complicada. Mudanças no relógio biológico, olhos vermelhos, emagrecimento, dedos queimados, cheiros estranhos nas roupas. Olhem, seu filho tem privacidade na sua casa? Tem. Só que ele está debaixo do seu teto e quem manda ali ainda é você. Então, tire as gavetas do armário, olhe lá no fundo delas. Ah, eu estou desconfiado do meu filho. Não posso desconfiar do seu filho. Pode sim. Pode sim, deve, com certeza. Pode mudar? A codependência. O codependente é uma doença emocional, foi descoberta nos anos 70 e atinge os familiares e amigos. Eu atendi uma senhora que ela desceu do táxi na casa de recuperação, com o cabelo em pé, de pijama, com aquele chinelinho de doente, aí desceu o bonitão, de boné novo, camisa nova, tudo novo. Eu falei assim, minha senhora, a gente não interna moças aqui, senhora, a gente interna homens. Ela, não, é o meu filhinho. Comprei tudo novinho para ele vir internar, resolveu sarar. Falei, puxa. Eu vi que ela estava precisando de tratamento, ela parou de se cuidar. Então o codependente para de se amar, para de se cuidar. Pode mudar? Os codependentes vivem em função dos outros, fazem dessa a razão da sua felicidade. E é aquela história, vou fazer tudo para ele.
E o grau de negligência, né? Vivem tentando ajudar outras pessoas, fazendo uma autoanulação de si mesmo. E o que vai caracterizar o doente é o grau de negligência. Estou pondo a minha vida em risco por causa daquele usuário que eu tenho em casa. E aí é complicado. Nós temos uma situação, pode ir? A codependência pode ser fatal, causando a morte. Tem um menino, o nome dele é Rodrigo. Nós tratamos dele, o Israel estava com a gente na casa de recuperação há 4 anos atrás. Fizemos um modelo situacional para ele, legal, exemplar, muito bacana. Ele e a esposa dele usavam drogas. E a gente trouxe ele para São Paulo. Tem um pastor da igreja Bola de Neve que adotou a vida deles, ficou com eles lá. E a gente empregou a esposa dele estava mais firme. E a gente falou, ó, vai usar as ferramentas. A gente ensinou tudo. Não mexe com dinheiro, deixa ela mexer com dinheiro e tal. Quando pegar dinheiro, faz ela ir com você, receber o pagamento. Coisas que a gente ensina no dia a dia no CRER. E nesse dia ele ganhou um bônus de R$200 na empresa. Pegou 180, deu para a esposa e 20 ele ficou. Ela ficou tão feliz, foi para o mercado comprar umas coisas. Quando voltou ele estava com 2 pedras no banheiro da casa dele. Ela ficou apavorada, falou, meu Deus, vou falar com o Vicente, vou falar com o Winston, vou ligar para alguém. Ele pegou no pescoço dela e falou, quero o resto do dinheiro para eu usar. Só que ele apertou muito aquele pescoço. E ela morreu. E nós tivemos que enterrar. Agora, eu fui na casa da mãe dela para tirar eles de Santa Isabel, porque todos os traficantes queriam matar eles. Eu falei, ela vai para um lugar melhor, nós vamos cuidar dela em São Paulo. E agora eu estava devolvendo a Fabiana para a mãe dela num caixão. E aquele menino, aquela criança de 1 ano e meio que viu o pai matar a mãe, chorando. E naquela noite o Rodrigo pegou o dinheiro e saiu de casa e deixou aquela criança. Quando a polícia chegou, a casa estava cheia de cocô, porque o menininho tinha tirado a fralda, ele puxava o cabelo da mãe para tentar acordar a mãe, e aquela mãe estava morta no chão. Foi a única vez que eu resolvi, eu falei, eu não aguento, pai, eu vou parar com isso. E fizemos o enterro, e o Rodrigo foi preso, o seu Valdir acompanhou a prisão do Rodrigo como advogado, e foi muito difícil tudo isso para nós, que estávamos trabalhando em recuperação. E eu falei, eu vou parar, eu não aguento. E veio uma senhorinha da igreja, e ela olhou nos meus olhos e falou assim, Vicente, você não está entendendo? Você sabe o que você fez com a vida dessas pessoas? Você sabe aonde está a Fabiana agora? E aí eu fiquei calado olhando para ela e falei assim, a Fabiana está na glória, ela morreu clamando o nome de Jesus. E ela está na glória com o Senhor. Uma vida foi salva. E se o Rodrigo quiser, lá na cadeia ele vai se converter. Desde ontem está sendo falado sobre isso, sobre vida prática na igreja, né? Pode mudar? A obediência aos pais, isso é parte do nosso tratamento. A parada é brusca, não tem essa conversinha de, ó, eu parei com tudo, menos com cigarro, tudo bem? Não, vamos parar com tudo. Templo limpo, para esse templo estar cheio do Espírito Santo, e não só cheio. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O transbordar do Espírito Santo que vai atingir pessoas. Essa é a palavra de Deus. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo, e não com nicotina. E não com vinhozinho. Porque a gente até tem mania de falar assim, cigarrinho, né? Vinhozinho, baseadinho. E aí vira prisão, casa de recuperação, caixão. É isso. Se continuar, vai para isso. O que é recaída é a volta ao uso, ou seja, eu usava, parei um pouquinho. Aí eu falei hoje que vou parar de usar droga. Amanhã eu usei de novo, eu tive uma recaída. Eu não preciso ir para uma casa de recuperação para ter recaída. Se você prometeu para si mesmo que não ia fazer tal coisa, e no outro dia você fez, você teve uma recaída. A recaída não faz parte da santificação. A recaída não faz parte da recuperação. Recaída faz parte da drogadição ativa. Ah, eu vim aqui, mas estou recaído. Tá bom, vamos ficar de pé. Há quanto tempo? Nunca mais é muito tempo para mim, mas hoje eu vou dar a mão para você, nós vamos ficar um dia limpo. E amanhã nós vamos falar mais um dia. Para atravessar a rua a gente dá um passo. Eu estou há 7 anos limpo. Meus primeiros dias foram difíceis, mas tinha alguém para me dar a mão. E eu quero dar a mão para outros. O Anderson está dando a mão para as pessoas lá em Guarulhos. O Chico está dando a mão para as pessoas em Itaquá. O Israel, nunca usou droga, o Israel. Não sei que esse maluco se envolveu com isso. É Jesus. É Jesus.
Mas ele está ali, o Israel pega a gente, põe dentro do carro dele, não está nem aí se o cara está cheiroso, está fedido. Se o cara vai roubar alguma coisa que está no carro dele, ele põe e leva. Obrigado por tudo. Eu queria orar com vocês, dizendo que para vocês transmitir a recuperação em Cristo Jesus, porque existe sim vida pós-droga. Se até agora vocês não tinham esse conteúdo de que existe vida pós-droga, existe. E essa oração, eu queria que você, até se você quiser vir aqui na frente, ou pedir para o irmão do seu lado orar com você, ou pedir para um presbítero orar com você, eles vão estar aqui. Pedir para qualquer pessoa que queira orar com você, porque nós vamos pedir para Deus agora um renovo. Eu nunca usei droga. Peça um renovo para Deus, para que Deus te renove o seu coração. Mas eu não tenho envolvimento nenhum. Peça um renovo para Deus. Mas meu filho está usando droga. Peça um renovo para Deus. E você que já usou droga, ou que está envolvido com droga, a hora é hoje. É agora. Nós não estamos aqui à toa. Peça esse renovo para Deus. Esqueça do passado. E pise, deixe novos rastros na terra a partir de agora. Se você está com problema com cigarro, com álcool, com qualquer tipo de droga, deixe hoje. Deixe hoje. Não tenha vergonha disso. Peça esse renovo para Deus. Lua es